Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muita atenção para a aula de hoje. Ela é essencial para as próximas considerações que a gente vier fazer, em especial nas aulas práticas do curso. Então, cuidado. Pessoal, a gente viu que a DIN é a ação direta de inconstitucionalidade, que tem por objeto lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital, posterior à Constituição Federal de 88. A ADC é a ação declaratória de constitucionalidade, que tem por objeto lei ou ato normativo federal pós-Constituição de 88, que recorrentemente tenha tido sua constitucionalidade arguida. Pessoal, as duas ações, elas são muito parecidas. Tomemos por base uma lei federal. Uma lei federal, ela pode ser objeto tanto de ADIM quanto de ADC. Na ADIM, quando eu proponho uma ADIM que tem por objeto uma lei federal, eu pretendo ver esta lei federal declarada inconstitucional. Porque a procedência da ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, significa dizer que uma lei ela é inconstitucional. Todavia, se eu tomo por objeto essa mesma lei federal e me utilizo da ação constitucional, ação declaratória de constitucionalidade, eu viso que essa lei seja declarada constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade. Beleza? Até aí tudo bem. Pergunto a vocês. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Quando eu quero que uma norma seja declarada inconstitucional, ou melhor, quando eu quero saber se uma norma é inconstitucional ou é constitucional, qual das duas ações eu me utilizo? Valendo! Responderam? Acertou quem falou? Tanto faz. Eu posso tanto me utilizar da ação direta de inconstitucionalidade quanto da ação declaratória de constitucionalidade em se tratando de lei ou ato normativo federal. Respondo. Suponhamos que uma lei ela seja de fato inconstitucional. Ela é inconstitucional. Ela tem um vício formal na sua elaboração. Se eu, um dos legitimados do artigo 103 da Constituição, proponho uma ação direta de inconstitucionalidade, fatalmente, essa ação direta de inconstitucionalidade será julgada procedente. Concordam? Uma vez que a lei é inconstitucional. Agora, se por um equívoco, ou sei lá, por uma mera opção, eu não me utilizei da ADIM, mas eu me utilizei da ação declaratória de constitucionalidade. Propus a ação declaratória de constitucionalidade questionando a constitucionalidade da lei X, que, como a gente viu, ela é inconstitucional formalmente falando, e ao fim desta ação, fatalmente, a minha ADC será julgada improcedente. A improcedência da ADC significa a mesma coisa que a procedência da ADIM. E a improcedência da ADIM, ou seja, falar que uma ADIM ela é improcedente, ou seja, que a norma é constitucional, é exatamente a mesma coisa que a procedência da ADC. É a mesma coisa que falar que a norma é constitucional. A isso, a doutrina dá o nome de efeito dúplice das ações. Eu posso me utilizar tanto de uma quanto da outra, em se tratando de leis ou atos normativos federais, ou de caráter ambivalente das ações. Vamos pro EICO. Gente, o efeito dúplice ou caráter ambivalente das ações significa dizer basicamente o seguinte, ó, vou pegar uma ADIM versus uma ADC, tudo bem? Ou ADCOM, como a gente sabe. Julgar procedente uma DIN significa dizer que a norma é inconstitucional, ao passo que julgar improcedente uma DIN é exatamente a mesma coisa que dizer constitucional a norma objeto da ação. Na ADC, quando eu julgo procedente a ADC, eu estou declarando a constitucionalidade de uma norma. E quando eu julgo improcedente uma ADC, isso é a mesma coisa que falar que a norma é inconstitucional. Cruzando as informações, a gente verifica que a
procedência de uma ação equivale à procedência da outra. E a procedência da primeira ação equivale à improcedência daquela outra. A DIN e a DC são idênticas, só que exatamente ao contrário. Parece paradoxal, mas não é. Elas em tudo são iguais. Elas só são exatamente opostas no resultado, que é diagonalmente oposto. A procedência de uma equivale à improcedência da outra. E a improcedência dessa uma equivale à procedência da outra. Então, se um dia cair na prova de vocês, redija a peça competente, tanto faz a DIN ou a DC em se tratando de leis ou atos normativos federais. A não ser que mais informações constem no enunciado. Por exemplo, uma lei estadual, uma lei distrital, ou então uma lei que recorrentemente tem sido objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade. São informações extras. Mas quando se quer saber apenas e tão somente se uma norma é ou não é constitucional, tanto faz eu me utilizar da ADIN ou da ADC. Lembrem-se dessa aula. A isso a doutrina dá o nome de efeito dúplice ou de caráter ambivalente das ações. Um grande beijo. Fui!